Olá, colegas. Eu venho aqui para falar sobre o capítulo 16 do livro The Routledge Handbook of Applied Linguistics, que se chama Bilingual Education. Foi escrito pela professora Ingrid Gogolin. E eu estou apresentando a aluna dessa disciplina de Linguística Aplicada, conduzida pela professora doutora Simone Sarmento. O capítulo, então, ele traz, dentro da introdução, né, ele vai falar um pouquinho como o capítulo está organizado. Então, essa apresentação também está organizada com base, né, na própria organização do capítulo, ok? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da introdução, que vai nos dizer sobre essa organização do capítulo, e depois vou falando das demais partes do texto. Então, na introdução, a autora já traz, então, aqui, né, o que ela vai desenvolver, né, a ideia que ela vai nos trazer durante todo o capítulo, que é a noção, então, de controversidade, né, a noção controversa que subjaz a discussão sobre educação bilíngue. O capítulo, então, está organizado em 3 partes principais, né? A primeira parte, ela apresenta, então, aspectos da tradição política e histórica que enraizam, né, a educação bilíngue. No segundo momento, ela faz uma discussão, uma problematização sobre os modelos da educação bilíngue. E o terceiro ponto, então, ela apresenta efeitos e eficácia da educação bilíngue. Para que facilite também o acompanhamento de vocês dessa apresentação, eu deixei, então, a maior parte do texto em língua inglesa, né, como está no capítulo, assim como as páginas, né, para que vocês possam acompanhar no texto, se hora virem a lê-lo, ok? Então, na parte 1, né, essa perspectiva histórica, a autora retoma, né, a ideia do controverso, e aqui ela apresenta, então, a ideia desse sujeito bilíngue controverso, né, que ora é visto como um sujeito de admiração e respeito, né, por esse sujeito, e ora, então, é visto como alguém que não é confiável ou que tenha uma personalidade dividida, né, por conta dessas duas línguas. A autora, então, tenta traçar um panorama, né, do século XVIII até o século XX, né, como o texto foi escrito em 2011, né, não há menção a aspectos do século XXI. Dentro, então, do século XVIII, a autora traz, então, essa ambivalência, né, em termos do conceito de nação, né, essa ideia histórica de que uma nação normal, ela vai ser considerada monolíngue, né, então, a supravalorização do termo monolíngue. Ela traz também esse conceito clássico de que o monolinguismo, ele vai ser considerado uma característica-chave de uma nação que tenha um bom funcionamento, né? E com isso, então, alguns termos, né, são consequência dessa ideia, né, e dessa supervalorização do monolinguismo, que são termos que até hoje a gente acaba utilizando, né, dentro da área da linguística, né, e de forma geral também, que é, por exemplo, a ideia de língua-mãe, né, então uma língua que seja minha, né, uma língua que seja mais afetiva, né, mais familiar. Então, essa ideia de my country, né, que tem uma posse aí envolvida, então algo que é meu e não algo que pode ser de muitas pessoas, ou enfim, que não tenha muito dono. A ideia também de correct, né, então aquela língua que é correta, aquela língua que é a certa de ser usada, que são conceitos, né, e termos que ainda são amplamente discutidos na área de linguística. No século XIX, então, a autora traz, né, uma crescente aí de alguns aspectos já mencionados no século XVIII, a ideia de língua e nação como conceitos inseparáveis, então, como sendo da natureza mesmo. Traz esse conceito, né, que é próprio da autora, né, de estudos prévios, de monolingual habitus, né, então, uma ideia de que isso vai se tornar parte da rotina daquele país, daquela nação. Então, isso vai subjazer o sistema educacional, a estrutura das instituições sociais e públicas, né, desse país. A partir disso, se entende que a unidade desse Estado vai estar relacionado com a linguagem sendo a mesma. A invenção do impresso, né, tornou possível a circulação de uma linguagem mais padronizada, né, do padrão linguístico, então aquilo que é considerado como o correto, o padrão daquela língua, daquela nação, né?
E o acesso a essa língua comum, ela tem como significado aqui no século XIX a inclusão e a participação das pessoas. Agora, então, no século XX, a gente vai ter alguns contrapontos aí já mencionados no século XVIII e XIX, mas em termos pedagógicos, aí, a gente ainda tem aí, né, a partir da visão de Blocher, que o bilingualismo, ele vai ter, então, um lado benéfico, né, então, de novo, aqui a questão do controverso, né, que a autora já mencionou pelo menos 2 vezes até aqui, né, como benéfico apenas em termos de utilidade, né, então, ela até menciona aqui o que seria essa utilidade, então, em conceitos profissionais, por exemplo, uma língua mais para o negócio, uma língua mais para viagens, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai ser, então, perigosa para o desenvolvimento mais integral da criança, né? Então, aspectos físicos, mentais e espirituais. Então, aqui a gente ainda tem, né, os respingos aí dessa visão mais fechada, né, e mais voltada para o monolíngue que foi apresentado no século XVIII e XIX. Aí alguns contrapontos aqui do século XX, né, já se percebe que essa participação social, ela não vai ser mais inclusiva por conta dessa língua comum, e sim ela vai acabar sendo exclusiva, né, vai ter alguns privilégios aqui, e para uma parte da população, e vai acabar excluindo as minorias, né, essas minorias que não vão ter conhecimento suficiente dessa língua padrão, né, assim como ela discute nesse momento aqui do século XX, né, trazendo ainda respingos do século XIX, que todas as nações mais clássicas, né, experienciaram em algum momento da sua vida processos de assimilação agressiva das línguas minoritárias, né? Ela traz como exemplo a própria Alemanha, a Prússia, a Holanda, que tiveram, né, movimentos aí de exclusão dessas línguas minoritárias. E aí, então, mais para o final do século XX, ela traz, então, como uma ponta de esperança, né, de que há alguns órgãos, né, preocupados com a questão da proteção das línguas minoritárias, né, nos continentes europeus, no continente europeu, no continente americano, né. Indo, então, para a parte 2, né, na parte 2, então, nessas 4, 5 páginas que são discutidas na, na parte 2, ela faz um panorama um pouquinho do que seria esse bilinguismo, então, o que ela está entendendo aqui como bilingual education, e também ela vai nos apresentar, então, alguns modelos, né, de educação bilíngue. Então, primeiro ela distingue de uma forma também trazendo como semelhante em alguns momentos, o termo multilinguismo e o termo bilingualismo, então, entendidos, né, de forma, considerados, né, amplamente utilizados na área da linguística aplicada. Então, o multilingualismo, ele implicaria múltiplas linguagens, então, 2 ou mais, e o bilingualismo, 2 linguagens, né, então, bi. Ela coloca que aqui ela vai utilizar no capítulo o bilingualismo por ter foco, então, no ensino de 2 línguas, né, mas depois, mais para o final do texto, ela retoma o termo multilingüe, considerando que há contextos em que mais que 2 línguas acontecem ao mesmo tempo. Aí ela dá essa introdução aqui à questão dos modelos da educação bilíngue, que eles são considerados como exceções à educação regular, então a educação regular que vai ser aquela instrução, né, em uma língua, e esses modelos bilíngues eles vão vir como exceção, né, a essa educação regular. E também ela destaca que esses modelos eles servem, né, normalmente a necessidades e demandas de certos grupos da sociedade e não a uma sociedade inteira ou a uma nação inteira como um todo. Ela também nos destaca aqui, né, que os modelos de educação bilíngue eles são, né, eles têm que ser, na verdade, altamente adaptados, né, para as diferentes condições e demandas desses aprendizes aos quais eles vão se dirigir, que, no geral, essa educação bilíngue se refere a modelos em que ambas as línguas são usadas para ensinar, né, partes de um determinado conteúdo. Os modelos vão ser diferenciados, né, agora, nos próximos slides, vou falar um pouquinho de cada um deles, mas eles vão se diferenciar, de forma geral, na quantidade de horas de ensino de cada uma das línguas e também na sequência em que essas línguas são introduzidas, né? Então, pode ser que um modelo vai introduzir primeiro uma língua, depois a outra, ou vai introduzir as duas ao mesmo tempo, enfim. E também em contraponto um pouco daquilo que
foi sendo discutido na parte 1, né, nessa perspectiva mais histórica, a autora traz aqui, né, o autor Cummings, que traz a questão do bilingualismo, então já agora próximo ao século XXI, pensando que é algo apresentado, né, como um meio de enriquecimento para o indivíduo, e não algo que vai ser maléfico a ele. E, com base nisso, né, a própria autora retoma esses dois conceitos de bilingualismo aditivo e bilingualismo subtrativo, mas ela não os define, né, ela só menciona os dois conceitos, né, mas eu achei importante retomar, então, o que cada um deles é. Então, que o bilingualismo aditivo, ele vai ser quando uma nova língua ela é adicionada ao repertório linguístico do aprendiz, e não há perda, né, de nenhuma das línguas. E o subtrativo, ele é, então, quando a segunda língua acaba sendo apresentada em detrimento de uma primeira língua, que normalmente é uma língua minoritária, né? E aí ela coloca que esses modelos, né, que vão ser apresentados agora na sequência, eles têm uma perspectiva de aditivo, né? Então, que são perspectivas, então, mais contemporâneas. A autora, então, ela traz esses 5 modelos, né, esses 5 modelos principais de educação bilíngue. Ela apresenta esses 5, né, e outros autores talvez vão apresentar outros modelos. Não há uma organização prévia da autora, né, pelo menos eu não entendi, né, quais foram os critérios que ela utilizou para a sequência, né, de organização, de apresentação dos modelos nessa parte do capítulo, porque ela começa, por exemplo, com os modelos de imersão, ela vai para o modelo de transicional, depois ela volta para os de imersão, aí depois ela segue, né, os próximos, então ela vai e vem, e eu acabei, então, trazendo, então, aqui de uma forma um pouquinho diferente para apresentar para vocês, ok? Então, os 5 modelos, né, apresentados pela autora, os modelos de imersão, o Dual Immersion, o Transitional Model, o Language Maintenance Program, e, por último, né, mais contemporâneo, o CLIO, que é o Content and Language Integrated Learning. Eu dividi, então, essa divisão não é da autora, né? Eu encontrei, então, dentro da apresentação dela, dentro da discussão dela, esses dois eixos, né? Aspectos aqui trazidos por ela. Então, aspectos sociais de cada modelo e aspectos pedagógicos. Então, dentro do social, eu incluí aspectos geográficos, aspectos históricos, políticos, econômicos, né? Que ela destaca aqui de cada um dos modelos. Então, dentro do modelo de imersão, né? O que ela destaca como social? Que os modelos mais conhecidos são os modelos franceses que acontecem no Canadá. Em geral, esses modelos levam a uma alta performance na habilidade de leitura, são mais acessíveis, né, nas áreas urbanas, e também são usados como estratégias de distinção social, né, a partir do conceito de Bourdieu. Na maioria, né, são comunidades, né, mais amplas de imigrantes, né, em contraponto a línguas minoritárias, por exemplo, né? Então, esses modelos são mais usados em larger immigrant communities, e não em smaller. E os aspectos pedagógicos, que ela não detalha, né, aqui no capítulo, fala um pouquinho da distinção entre ser um early, middle e later, então, quando começa, então, mais cedo, né, esse modelo de imersão, então, na educação infantil, por exemplo, ou mais nos anos iniciais ali, ou depois, mais adiante, na vida escolar desse indivíduo, né? E também ela faz essa distinção entre imersão total, quando apenas a segunda língua é usada como instrução, e imersão parcial, quando há, então, um equilíbrio, né, entre o uso das duas línguas de instrução. O modelo, então, de imersão two-way ou dual, ele se difere um pouquinho do modelo só de imersão apresentado anteriormente, porque aqui ele já vai trazer, então, um pouquinho das línguas minoritárias, então, normalmente dando visibilidade para as crianças que são imigrantes de língua minoritária, para que elas tenham, então, um nível satisfatório dessa língua majoritária, né, para participar também dessa sociedade hegemônica. E os aspectos pedagógicos, então, é que ambas as línguas vão ser ensinadas, né, desde o início, com uma variedade de assuntos acadêmicos, disciplinas acadêmicas em cada uma das línguas. E também, normalmente, a organização da sala de aula ela se dá com um grupo de estudantes que fala uma das línguas e um grupo de estudantes que fala a outra língua, né? E aí, por isso, two-way, né? Duas vias, né? Então, esse vai e vem, essa troca que acontece dentro da sala de aula para acontecer a aprendizagem.
Os modelos transicionais, então, são amplamente discutidos pela autora, né, não só aqui na parte 2, mas também como na parte 3, de uma forma um tanto negativa, né? Então, ela apresenta aqui como aspectos sociais que são dirigidos normalmente para os imigrantes de línguas minoritárias e que tem esse papel, então, aí de destaque, né, nos debates mais atuais, científicos e políticos, pensando nesses efeitos e que depois, né, ela apresenta que são efeitos, então, não tão positivos desse modelo. Os aspectos pedagógicos, então, se daria que a primeira língua ela vai ser ensinada primeiro, né, ela vai ser usada, né, desde o início com os alunos nesse modelo por um bom tempo. A segunda língua ela vai ser gradualmente introduzida no primeiro momento como uma disciplina e depois, então, em outras áreas até que se chegue, então, no momento que a gente tenha apenas a aula na segunda língua. Esse modelo também tem como objetivo, né, apoiar essa aquisição da segunda língua e preparar os estudantes para essa transição, para essas aulas monolíngues na segunda língua. Tem como base, né, a ideia de que é uma vantagem desenvolver um certo nível, né, de proficiência primeiro na segunda língua, para que depois aconteça essa aula monolíngue, né, e não já começar direto tendo aulas monolíngues, né, na segunda língua. E também daí, né, a autora traz aqui para complementar essa discussão o conceito de transferência, né, linguística aqui do Cummings entre as duas línguas como sendo uma configuração aqui um elemento positivo para que aconteça a aprendizagem nas duas línguas. Esse modelo então chamado de Language Maintenance Program, ela traz aqui como sendo um programa, né, um modelo bastante utilizado em comunidades que naturalmente já são estabelecidas como bilíngues, né, onde já acontece essa utilização de duas línguas ao mesmo tempo. E ela tem, dentro dos aspectos pedagógicos, né, tem como objetivo produzir esse bilingualismo fluente e equilibrado. Né? A literacia pode ser ensinada, então, de forma paralela, então, ao mesmo tempo, né, aprender a ler e escrever ao mesmo tempo, ou de forma consecutiva, primeiro uma, depois a outra. E também pode oferecer, né, um currículo inteiro, né, em ambas as línguas. E o último, mais moderno, né, modelo, que vem, então, como uma abordagem inovativa aqui dentro do contexto da educação de língua estrangeira, prezando, então, por esse ensino de língua estrangeira como segunda língua, né? A segunda língua vai ser uma língua estrangeira de todos esses alunos. Essa língua ela vai ser introduzida como uma disciplina e depois que alcançou um determinado nível de proficiência nessa língua, esse ensino vai ser combinado com outras áreas e não só, então, como língua inglesa, né, por exemplo, mas dentro de uma outra disciplina e tendo a língua como instrução. E esse modelo tem como ideia, né, que o aprendizado da língua ele vai acontecer de forma simultânea também ao conteúdo dessa língua e às habilidades linguísticas. Então, esses seriam os modelos, né, apresentados e problematizados aqui pela autora do capítulo. A última parte do texto, então, vai falar um pouquinho desses efeitos, né, e da eficiência dessa educação bilíngue a partir de tudo que ela já discutiu. Então, para ela poder fazer essa discussão, essa apresentação dos efeitos, ela tem como base aqui essa revisão, né, essa pesquisa de revisão do estado da arte, que foi iniciada, né, por esse Centro de Pesquisa de Berlim, na área de Ciências Sociais, em 2005. Aí ela também já reafirma, né, que essa questão controversa da área do bilingualismo ele não tem como ser resolvido com argumentos empíricos e que o valor dessa educação, né, e aqui ela retoma então o termo multilingüe, né, esse valor da educação bilíngue, multilingüe, ela geralmente vai estar associada com uma base normativa, então aquilo que é mais reconhecido dentro de um determinado contexto, né, e vai ser diferente em outro contexto. Então não vai existir um senso, né, geral da importância dessa educação bilíngue e multilingüe, pelo menos por enquanto. Para que ela consiga discutir esses efeitos, né, dentro dessa base controversa, ela traz, então, dois textos, né, desse estudo da arte aqui, de 2005, então, dois textos que são controversos, para tentar apresentar alguns pontos, então, para a gente refletir.
Então, o texto de Slavin e Chung, que traz aspectos mais positivos, e o texto de Russell e Kuder, que traz mais aspectos negativos, então, ou zero efeitos, né, efeitos neutros, na verdade, da educação bilíngue. Então, o texto de Slavin e Chung, ele vai focar nos efeitos da educação bilíngue em termos de leitura, né, com foco no contexto hispânico aqui nos Estados Unidos. O método, então, foi Best Evidence Synthesis, né, conhecendo, então, esses programas bilíngues e de leitura apenas em inglês. Foram incluídos nesse estado da arte aqui todos os estudos escritos em inglês sobre os efeitos das habilidades de leitura. Esse texto, então, né, lido pela autora do capítulo e descrito para nós aqui, ela diz que esse texto oferece características de cada um dos programas que foram analisados pelos autores, né, com detalhamento, e que há também um panorama, né, geral das diferenças das abordagens, tanto consideradas como bilingual education, como consideradas apenas English, né, modelos apenas English. E que os efeitos positivos, né, da educação bilíngue não têm nenhuma relação com os modelos bilíngues transicionais. Então, aqui, como eu já mencionei anteriormente, né, ela traz esse lado aqui não tão positivo, né, do modelo transicional, quando comparado com esses modelos, então, pareados, né, que seriam os modelos, então, de imersão, o two-way, o CLIO e o de maintenance, né, que seriam modelos, então, correlatos ou continuados do ensino, né, de both languages. E já, então, o estudo de Russell e Kuder, ele vai dizer que efeitos positivos não podem ser encontrados, que eles incluíram, então, nesse estudo, né, nessa revisão da arte, do estado da arte, scores, não só em leitura, mas também nos aspectos de ensino de linguagem e de matemática. Eles qualificaram, então, todos os testes, as conclusões, né, de testes de efeitos positivos como inapropriados ou irrelevantes. Eles declaram, né, que os melhores programas de ensinar inglês são esses estruturados, as imersões estruturadas apenas em English, né, não quando tem both language. Eles colocam também que a melhor abordagem para o ensino de segunda língua não pode ser identificado por essa metodologia que eles utilizaram, que é da meta-análise, e também eles colocam, né, como último ponto aqui, que as condições de limitar o tempo do ensino da primeira língua poderia ser um fator que talvez possa vir a encontrar algum benefício quando se fala, então, de ensino de segunda língua. Com base, então, nessa discussão, né, preliminar desses textos e dessa pesquisa, né, apresentada por ela aqui como revisão do estado da arte, e com tudo que a autora já veio nos trazendo durante esse capítulo, ela traz esses 5 últimos pontos, então, para finalizar né, a discussão dela e o que ela quer dizer para nós sobre esses efeitos da educação bilíngue. Então, que é um consenso, né, de que o modelo de transicional não pode ser suportado, não pode ser apoiado com base em pesquisas empíricas, que é necessário, né, mais pesquisa na questão da inclusão da primeira língua no currículo, então, de quando incluir, de como incluir e em que tempo incluir, então, que precisa ter mais estudos sobre isso, que há uma evidência, né, do desenvolvimento da literacia de adultos, do benefício que se tem de quando se aprende, então, essa literacia na segunda língua, para que haja essa transferência daquilo que se aprendeu na primeira língua, então, que isso já é evidente, já se tem estudos que se comprovam isso. O quarto ponto, então, de que a educação bilíngue pode ter efeitos positivos se ambas as línguas são ensinadas, né, de forma equilibrada e coordenada. E aqui também ela traz que a medida que, para se entender o quanto é benéfico ou não a questão do bilingual education, é que se haja, então, um desempenho, uma maestria, uma ação suficiente, tanto na primeira quanto na segunda língua, né, e que não haja detrimento, né, ou desvantagem em nenhuma das duas línguas.
E para finalizar, então, né, ela tenta fazer esse outlook, né, ela tenta sair um pouquinho dos dados apresentados aqui no texto para fazer uma consideração, né, as considerações finais aqui, pensando, ela retoma, então, esse conceito de multilingüe, e ela traz aqui que, atualmente, as sociedades, então, são consideradas como diversas, né, em vários fatores, e aí, para isso, ela traz, né, o conceito de super diversity, né, de Vertovec, que vai falar que para se entender um pouquinho dessa diversidade aí, essa preocupação, né, que isso é um fenômeno, então, né, de vários fatores, né, então, linguístico, cultural, social, e tentar entender um pouquinho a complexidade dessa diversidade. E aí, com base nisso, então, ela coloca, né, ela até usa a palavra obvious, né, que acaba sendo óbvio, então, que educação bilíngue, dentro desse contexto aí de diversidade, ela vai ter essa possibilidade aí de abrir, né, de dar acesso às pessoas por meio da educação, né, com grupos definidos de aprendizes, né, conhecendo esses aprendizes e com características especiais para cada um desses contextos e que os modelos bilíngues, então, de educação bilíngue, se oferecem ambas as línguas, eles não têm como danificar, né, ou prejudicar a aquisição de uma segunda língua, pelo contrário, eles vão oportunizar, né, o acesso a essas duas línguas de uma forma praticamente idêntica, né, a quantidade de tempo em que aconteceria nos modelos monolíngues e que isso, então, tem sim, né, sucesso. Tá, gente? Então, espero ter contribuído de alguma forma aí com a leitura de vocês e até a próxima.